Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos sobre ciência de dados e inteligência artificial aplicada aos negócios. Olha, nessa terceira temporada a gente veio falando sobre crédito e neste episódio especificamente falaremos sobre um assunto, um adereço a mais, que é investimento. Veremos se a partir de um crédito poderemos investir. Será que isso é uma escolha acertada? Pois, para isso, nós temos dois convidados que nos apoiarão com os conceitos e todo o conhecimento, tanto da área de dados como da área do negócio. Então, nós temos conosco Priscila Souza, especialista em investimento, e Ari Soares, especialista em ciência de dados. Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite e, por favor, pedirei que se apresentem primeiro. Obrigada, Davi, pelo convite. Eu sou Priscila, tenho 36 anos, eu trabalho já no mercado financeiro há mais de 20 anos, sou casada, mãe de um filho de 7 anos e também sou cristã. Isso para mim é um dado bastante relevante. Obrigada pelo convite. Imagina. Boa, Davi, obrigado pelo convite, é uma honra. Eu me chamo Ari. Estou aqui como especialista em ciência de dados, tenho formação em estatística, trabalho na Neurotech, sou casado, tenho um filho de 7 anos e vamos embora que o bate-papo vai ser bacana. Qual o nome do teu filho, Ari? Alex Soares. Ele também joga futebol, aí? Olha, meu filho, ele não puxou esse meu lado atleta. Olha assim. aí. Ele é muito de criança hoje, né? Geração. Celular, sim, muito nerdinho, assim. Mas é bom. Deixa ele ali, é muito inocente, deixa ele na ingenuidade dele. Ele vai chegar lá quando ele quiser, ele com certeza... Ele vem para o esporte. Ele vem. Entrei nesse ponto porque sempre eu costumo pedir uma curiosidade, uma particularidade do convidado. E eu te conheço, então eu sei que você joga futebol. Poderia dizer isso. Mas se você quiser mencionar outra coisa... Eu sou um atleta profissional amador, né? Aquele que acha que é profissional, mas não é. Mas eu gosto de tudo, eu pratico todo tipo de esporte, eu acho muito bacana. É o meu hobby 100% favorito. Beleza. Pri, alguma curiosidade sobre você? Tem, né? Eu canto desde criança, desde os 4 anos, canto por prazer, porque canto para adorar, né, a Deus e canto em igreja, né? Sim. Nunca quis fazer disso uma profissão, não, mas gosto. Olha, que curiosidade linda. Eu adoro também, eu adoro cantar. Eu sempre vou para algum evento, Tem microfone? Eu já tô aí. Costumo dizer, você canta, mas você canta bem? Tu pensarão isso, né? Eu digo, olha, o importante é ser feliz. E vamos embora. Então, vamos falar sobre a psicologia e o negócio da decisão financeira. Por que a psicologia? O que tem a ver, pessoal? A psicologia com... Estamos falando sobre crédito, estamos falando sobre investimento. O que tem a ver a psicologia? Ninguém melhor para nos ilustrar sobre isso que Priscila aqui vai nos falar sobre o comportamento do investidor brasileiro e os principais vieses que afetam as decisões financeiras. Tema bem relevante, né? Eu trouxe um livro até para compartilhar com vocês, que é o livro do Nobel de Economia, o Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo, mas ganhou um Nobel de Economia, olha só que curioso, né? Porque ele fez um estudo, esse livro é bem denso, inclusive, já estou lendo pela 2ª vez, e ele fez um estudo mostrando que normalmente as decisões das pessoas, sejam elas investidoras, tomadoras, elas não são tão racionais como a gente imagina que seja. Por isso que eu estou aqui com o meu amigo Ari, para a gente fazer meio que um fight, assim, ver se os tomadores de decisões são mais racionais ou são mais emocionais. Sim. E o Daniel Kahneman, em todos os seus estudos e teses e estatísticas, comprovou, né, por dados e experimentos, que as pessoas, em sua maioria, tomam decisões focadas em suas emoções e não na razão, e não em dados e em estatística, né? Hoje, no mundo dos investimentos, eu tenho especialização em investimentos, é uma certificação nacional para atuar como especialista em investimentos, que é a chamada CEA, certificada pela Anbima. E eu tenho uma certificação internacional também, que é certificada por uma organização mundial, que está presente em cerca de 30 países no mundo, em todos os continentes. E o que eu vejo muito no meu dia a dia, enquanto eu lido com investidores, são basicamente 3 principais vieses comportamentais. O principal deles é a aversão à perda. Os clientes, eles têm muito mais dor quando perdem dinheiro do que alegria quando ganham dinheiro.
Então, o Daniel Kahneman comprovou em seu livro que a dor da perda é 2,5 vezes maior do que a alegria do ganho. Então, se você acha andando, sei lá, R$100 na rua, você achou R$100, você fica feliz. Mas se você perde R$100, você tem a sensação de como se você tivesse perdido R$250, seria basicamente isso. Então, é muito mais doloroso perder do que te traz satisfação do que ganhar. Isso tem uma série de consequências. Por exemplo, a gente tem uma crise social no Brasil, que são essas bets, né? Sim. As pessoas começam a apostar, e aí, quando ganham algum dinheirinho, ficam felizes, mas não o suficiente para parar. E aí, elas querem mais. E aí, quando elas querem mais, perdem. E aí, elas sentem muito mais dor por ter perdido do que por ter ganhado antes. Aquilo vira um ciclo vicioso, vai alimentando. No mundo dos investimentos é igual. A gente tem um outro viés também comportamental que influencia muito no dia a dia, que é a disponibilidade, que são aquelas notícias que vêm à manchete logo que te influenciam o comportamento. Então, por exemplo, caiu um avião, sei lá, ano passado a gente viu aquela queda daquele avião lá em São Paulo, no interior, e você vê que imediatamente, assim que cai um avião, as vendas de passagem aérea, elas despencam. Sim. Então, estatisticamente, você tem muito mais acidente de carro do que acidente de avião. Morre muito mais gente por acidente de carro. Verdade. Ou por morte natural do que por morte de avião. Mas as pessoas ficam com aquela notícia na cabeça, que é o viés da disponibilidade, e param de tomar decisões que envolvem aquilo, mesmo que estatisticamente a probabilidade daquele evento se repetir seja mínima. Isso também acontece no mundo dos investimentos. E o outro viés é um viés que ele chama de framing, que é como se fosse um enquadramento, né? Você coloca, assim, um quadro de rentabilidade passada. Ah, sei lá, por exemplo, o Ibovespa ganhou do CDI nos últimos 10 anos. Você pega uma janela. Mas se você... É porque aquela foto daquele momento tá assim. Mas se você olhar para aquela mesma foto 3 meses atrás, o Ibovespa está perdendo para o CDI nos últimos 10 anos. Mas o investidor olha para aquele framing, olha para aquele momento, aquele enquadramento. E isso influencia a ideia. Pô, como o ganhou nos últimos 10 anos para o Ibovespa, eu vou comprar Ibovespa porque daqui a 10 anos eu sei que vai estar superando. E não necessariamente isso é reflexo da realidade. São apenas alguns vieses e alguns gatilhos. Perfeito. Eu costumo dizer em relação a investimento, é que quando a pessoa investe ou por medo ou por euforia, ele realmente não está investindo. Ele está reagindo. Exato. Né? E quando trabalhamos com dados, o lance é converter, transformar essa reação em estratégia. Também estratégia, né? Ou estratégia. Sempre o português me joga essas passadas. Mas, falando sobre o mercado de investimentos, como ele se comporta em tempos de crise e incerteza? Você já mencionou mencionou muito bem esse exemplo de queda de aviões, né? Mas tem algum outro cenário? Sim, tem. Especificamente para investimentos, inclusive a gente está passando por um evento recente, uma notícia que saiu até ontem em todos os veículos de comunicação, os jornais de grandes mídias, que foi a liquidação extrajudicial do Banco Master, né? Sim. O CEO foi, inclusive, preso e tudo mais, acusado de fraude. E aí, os investidores, eles entram em polvorosa. O meu papel como especialista é dizer, não, fique tranquilo, o valor que você tem está coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o Fundo Garantidor de Crédito tem dinheiro para pagar todo mundo até o limite estabelecido, que é R$250 mil por CPF, a gente vai baixar o aplicativo, oriento, não é o momento ainda de dar entrada, porque ainda precisa subir a lista de credores, mas fica aquela polvorosa e os clientes ficam ensandecidos e o mundo está acabando, está ruindo, assim, é uma loucura. Então, eles começam a utilizar essa disponibilidade, que é uma notícia recente, é um viés, a tomar decisões precipitadas e, por exemplo, começam a pedir venda de ativos de outros bancos que não tem nada a ver com isso. Verdade. E perder dinheiro, perder rentabilidade, deixar dinheiro na mesa, vender em um momento em que é outro problema, né, comportamental, é outra heurística que chama efeito manada. Aqui no Brasil a gente chama isso de Maria vai com as outras. Tá todo mundo pulando da ponte, eu vou pular também. Tá todo mundo vendendo, vou vender também. Tá todo mundo comprando, vou comprando também. Então, os investidores fazem muito isso, cometem muito esse tipo de erro em situações de crise, em situações de incerteza. Isso acontece muito em eventos políticos também. Quando o Lula foi reeleito agora em 2022, em 2022, o que teve de cliente tirando dinheiro do Brasil, mandando pro exterior, assim, não, porque o Brasil vai virar uma Venezuela e tal, e vai quebrar, e bababá. E aí até você dizer, né, que a situação é outra, que nós temos leis que não tínhamos no passado, que o Banco Central agora é um órgão independente do governo.
que você tem uma política monetária que agora é independente do governo e tudo isso, até acontecer isso, muita coisa já foi feita. Não que diversificar internacionalmente não seja uma boa estratégia. É preciso você ter um patrimônio em uma moeda forte, como o dólar, como o euro, etc. E, inclusive, isso é uma recomendação para diversificação. Não deixar 100% do seu risco, sua carteira no Brasil, porque riscos legais, jurídicos e uma série de outras coisas. Mas eles fazem isso não por uma questão estratégica e racional, e sim por um viés ideológico. Sim. E aí é o nosso papel poder equilibrar isso nesses momentos. Perfeito. Agora, vou utilizar um termo, advisor. Nos ilustras um pouquinho o que é um advisor? Bom, advisor, o termo em inglês, significa conselheiro, né? Sim. Então, consultor, um conselheiro, alguém que vai te dar um direcionamento, né, para que você tome as melhores decisões de investimento, de planejamento financeiro. Como eu sou planejadora financeira, né, certificada, a minha área ela não abrange só investimentos. Hoje, a minha função dentro do banco é praticamente cuidar dos investimentos, mas eu, como certificada, e eu represento essa instituição, que é uma instituição global, eu tenho um código de ética a cumprir, então eu digo para o cliente, os investimentos é um braço do teu planejamento financeiro, mas ele não é o único. Então, quais são os outros braços do planejamento financeiro, que aí entra o papel do advisor, do aconselhamento? Ver o planejamento tributário. Dentro do que você recebe da tua renda, você está pagando o menor imposto possível dentro do que a lei te permite, que é o que a gente chama de elisão fiscal, que é diferente de evasão fiscal. Evasão fiscal é algo ilegal. Elisão fiscal não. Elisão fiscal você paga menos imposto dentro daquilo que é permitido por lei. Então, eu tento fazer isso com os meus clientes, né? Seja através de um cálculo de um imposto de renda, para ele fazer uma aposta no PGBL, seja para auxiliá-lo no planejamento sucessório. Às vezes tem alguém especial na família, às vezes tem alguém que não é um herdeiro legítimo e você precisa contemplar aquela pessoa no herança em caso de falecimento. Como que você faz deixa esse teu legado, deixa essa tua herança com menos custo, menos onerosamente possível. Tudo isso faz parte do papel do advisor. Né? Então, é um trabalho que me dá muito prazer também, pensar na proteção dele em vida. Você é o provedor da tua família, provedora da tua família. E se você ficar doente, tiver tua capacidade intelectual limitada, como é que vai ser teu próprio sustento? Você vai ter que consumir do patrimônio que você acumulou em vida. Então, tudo isso faz parte do meu trabalho, assim, de aconselhamento. É bem interessante, eu gosto bastante do que eu faço. Ok. Muito obrigado. Agora, a gente viu já até o momento, a gente viu que normalmente o investidor ou age por medo ou por euforia, né? Muitas vezes, por um fator irracional. E esse papel do conselheiro, do advisor, né, para que o cliente consiga tomar decisões racionais, que estratégias utiliza o advisor para isso? O advisor é uma pessoa que está sempre antenada e informada de tudo que está acontecendo. Ele precisa saber mais do que o cliente. Sim. Porque ele precisa passar segurança para o cliente. Então, antes mesmo de chegar no banco, eu já tenho ouvido 2, 3 podcasts. Então, eu tenho ouvido podcasts de outras casas, eu tenho ouvido cientistas políticos, eu tenho visto analistas de investimento, de crédito, eu tenho ouvido professor de geopolítica falando sobre guerra, tenho ouvido o que é que está acontecendo no Senado, o que é que está acontecendo na Câmara, qual que vai ser a LDO que vai passar. Eu tenho que estar sabendo disso tudo. Porque se um cliente chegar para mim e perguntar, eu preciso dar segurança para ele de que eu estou sabendo daquele assunto e dar o melhor direcionamento. Para que eu poupe-o de tomar uma decisão errada justamente no calor da emoção. Perfeito. E isso é olhando para o externo, né? Para variáveis exógenas que podem aparecer dentro de todo o processo. Mas também você olha o comportamento do investidor, o comportamento do cliente, é dizer, eu vou me sentar, você tem um dinheiro para investir, beleza, mas eu posso investir em alguma coisa que fuja do padrão de comportamento do cliente. Por exemplo, se o cliente é alguém moderado, você pode arriscar muito. Acredito que primeiro é o entendimento do cliente, né? Exatamente. O que a gente preza muito é aquilo que é dito na conversa com o cliente, porque existe dentro do sistema de qualquer banco que tenha investimentos o que a gente chama de API, que é a análise do perfil do investidor, que é um sistema que você responde lá suas 9, 10 perguntas, cada banco tem mais ou menos seu formato de questionário, e no final esse questionário vai dizer qual é o perfil desse investidor, se ele é conservador, se ele é moderado, dinâmico ou arrojado.
Só que, na maioria das vezes, o que diz naquele questionário não condiz com a realidade do que realmente o cliente é, o que ele conversa com você na mesa. Então, nem sempre dá lá que o cliente é arrojado e, de fato, ele tem apetite para correr risco. E aí, se você, por exemplo, usa somente uma carteira que não tem o fator humano, né, do advisor ali para entender as nuances e o comportamento daquele investidor em todo o contexto familiar, se ele é o provedor, se ele não é, que o sistema não vai saber, fica fragilizado, porque a carteira vai subir uma carteira recomendada com uma diversificação proposta, com vários ativos e fundos de risco, e o cliente não tem perfil para acontecer isso. E, de fato, isso acontece muito. E aí o cliente fica insatisfeito com rentabilidade, um mês fica com rentabilidade vermelha e não tolera, acaba mandando dinheiro para outra instituição. Então, essa sensibilidade do dia a dia de realmente você só sabe na conversa, né, com o cliente, aquele que tem tolerância, aquele que não tem. A maioria das vezes tem tolerância a risco quando está ganhando. E aí você só realmente descobre qual é o perfil do cliente quando dá um problema. Como aconteceu isso com o Banco Master. Sim. Né? Clientes arrojados que estão extremamente em polvorosa, mesmo estando cobertos pelo limite do fundo garantidor, que não vai perder nada do que colocou, mas acha que o mundo acabou. Então, para um cliente como esse, você sabe que você não tem como colocar, por exemplo, uma carteira de ações para ele. Porque no dia que isso der errado, o mundo vai cair, inclusive para o seu lado. Então, essa sensibilidade, você só aprende realmente na prática, lidando no dia a dia com cada cliente. Perfeito. E como você mencionou, é de pessoa a pessoa, né? De pessoa a pessoa. E, então, a importância de equilibrar o risco, retorno e liquidez, nesse caso, nos poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Esse equilíbrio, eu sempre digo para o cliente que no mundo dos investimentos, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, ter mais retorno, com a máxima liquidez possível, que é aquela capacidade de você, botei meu dinheiro hoje e eu quero tirar ele hoje mesmo se eu precisar, porque eu não sei se eu vou precisar dele daqui pro final do dia. A maioria dos clientes quer isso, quer muito retorno e a liquidez máxima, ali, a hora que eu quiser eu tiro. É verdade. E no mundo real isso não acontece. Sim. Se você quer ter mais retorno, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai abrir mão da sua liquidez, para você ter uma rentabilidade maior, seja na renda fixa ou em carteira de ações, porque é para longo prazo. E longo prazo aqui no Brasil, o pessoal acha que é de 1 ano para cima. É o pensamento de longo prazo do brasileiro. Mas longo prazo no mundo dos investimentos são 7, 10 anos para cima. Né? E longuíssimo prazo são de 15 anos para cima, que aí já seria mais tipo uma previdência. Então, se você quer mais retorno, você vai ter que abrir mão ou da sua liquidez, ou você vai ter que correr mais risco. E a maioria das pessoas não querem correr mais risco. Aí, muitos que já têm um patrimônio formado, abrem mão de liquidez. Você deixa uma reserva de emergência ali com liquidez diária, com a rentabilidade mais baixa, para uma eventual necessidade, e aloca o cliente com ativos mais longos para tentar entregar uma taxa de juros mais atrativa para ele. Então, sempre tem que haver esse equilíbrio. Senão, a gente acaba não entregando. Né? E o cliente, no final, acaba ficando insatisfeito, deixando dinheiro na mesa, pagando mais imposto. Então, tem que tentar esse equilíbrio sempre. É super importante. Perfeito, Priscila. Eu amei esse formato de trazer uma pessoa de negócio, porque imagina esse momento aqui, uma aula de eu ter sentado com alguém de negócio, de uma empresa, de um banco. E se você não trabalha num banco ainda, essa aula que você está tendo aqui, aproveite, pessoal. A gente conseguiu ver sobre crédito, sobre investimento, mas uma coisa que ressalta muito é o nível de incerteza, o grau de incerteza que temos. Então, um dos desafios é reduzir aquela incerteza. E muitas vezes, nas empresas, temos muita incerteza porque os dados não são suficientes. Então, vou entrar nesse bloco agora para falar de uma coisa que pode nos ajudar e muito, que são os dados alternativos. E para isso, nós temos aqui o Ari para nos falar sobre dados alternativos, que como nos ajudam a reduzir a incerteza, já que ele tem uma vasta experiência nisso e também ele trabalha na Neurotech, né, que potência em dados alternativos. Então, Ari, para reduzir essa incerteza, como nos ajudam os dados alternativos nesse cenário? Pô, legal. Quando eu falo de dados alternativos ou quando a gente vai falar sobre dados alternativos, eu acho que a gente precisa dar um passinho ou dois para trás para lembrar o que é que a gente tinha antes e o que é que a gente tem agora com esse ganho de informação desses dados alternativos, né, que a gente está comentando. Então, antes, quando existia algum tipo de tomada de decisão, seja de um banco, de uma financeira, ou de um varejo, qualquer coisa que seja, né, para um CPF, né, para uma pessoa física,
que é que ele tinha, né, antigamente? Ele tinha o dado do birô, né, que é aquele dado tradicional. Sim. Então, antes a gente tinha ali o quê? Históricos de pagamento e a gente tinha geralmente dados negativos, né? Quando a gente fala dados negativos, a gente está falando de restrição, né? Pô, você deixou de pagar alguma coisa, então você ganhou ali uma restriçãozinha, provavelmente você não toma mais crédito em canto nenhum, né? Isso era como era antes, né? Então, depois a gente vem para dados tradicionais V2, vamos chamar assim, porque a gente vem agora com os dados do positivo, né? Então, além dos histórico de pagamento, além daquilo que você deixa de pagar, você agora tem o ganho, né? Isso veio para realmente fortalecer, vamos dizer assim, as tomadas de decisões de crédito, porque agora o que eu pago, o que realmente eu cumpro com o meu dever, né? Vamos dizer assim, de tomar crédito e pagar, isso também começa a ser levado em consideração, né? Eu começo agora, o birô começa a olhar e dizer assim, opa, tudo bem, entre aspas, né, que ele deixou de pagar uma coisa ali, mas ele paga outras várias coisas ali. E aí aquilo ali começa a fazer meio que uma ponderação, né? Sendo que quando a gente vem com os dados alternativos, a gente quebra de vez essa assimetria de informação, né? Então, eu tinha uma informação que era galgada infinitamente no histórico de pagamento, no que eu deixo de pagar ou no que eu pago, para ter agora outra gama de informação. Então, eu tenho informações financeiras como um todo, né, de poder aquisitivo, eu tenho informações de patrimônio, que aí entra investimento, entra veículo, entra imóvel, qualquer tipo de patrimônio. E isso vem preencher a lacuna justamente que estava ainda em aberto, vamos dizer assim, que era essa assimetria de informação. Por que eu digo assimetria, né? Que imagina uma pessoa que ela não tem absolutamente informação nenhuma no mercado. Sim. Ela não é bancarizada, por exemplo. Existem várias pessoas bancarizadas no Brasil, né? Então, essa pessoa que é desbancarizada, ela vai tentar tomar um crédito ou vai tentar um simples cartão de crédito. Abrir uma conta em determinado banco ou qualquer canto que seja, que ofereça esse tipo de serviço. Aí você vai lá, põe o CPF daquela pessoa, você não encontra nada. Você fica nada, você, pô, não conheço você, não vou te dar. Sim. Nada, né? Não vou te dar crédito, não vou te dar cartão, não vou abrir tua conta, não vou fazer nada. Então, esses dados alternativos, para esse tipo de pessoa desbancarizada, ele começa a fazer agora barulho, entre aspas, e aí a pessoa começa a dizer, opa, posso ofertar um limite diferente para quem tem um investimento alto, ou um veículo de grande porte, ou a pessoa tem um imóvel, esse imóvel está quitado, então ele tem um patrimônio ali. Então, você começa a personalizar várias coisas, você começa a abrir o leque de informação. Então, é nesse sentido que os dados, né, os dados alternativos principalmente, ele vem para somar e, assim, uma soma absurda, né? Sim. Falando sobre dados alternativos, também a gente poderia ver quando uma pessoa... A utilização que ele tem na conta de energia, por exemplo. Olha, ele paga tanto de energia. Já podemos fazer uma segmentação por meio disso, né? Também poderíamos ver quais produtos você mencionou. Está investindo em tal coisa. Talvez tenha um seguro de vida. Talvez tenha um seguro de celular. Então, nem todo mundo coloca um seguro celular. A pessoa coloca. Então, olha, temos aqui algum meio por onde poderíamos ver o resultado em geral, numa visão mais ampla. Agora, Ari, se a gente fala sobre plataforma, sobre técnicas que eu poderia utilizar, por exemplo, em crédito que utilizamos, você poderia mencionar algumas técnicas, algumas... Olha, assim, técnica em si, poxa, existe um vasto mundo aí, né, nessa questão de machine learning, nessa questão, toda essa questão aí de própria inteligência artificial chegando muito forte aí também. Mas eu diria que, assim, hoje, com essa simetria agora, né, de dados, que antes era a simetria, agora com tudo junto a gente tem uma simetria de dados, a gente consegue agora ter modelos, né, modelos de crédito, modelos de risco, que consegue ver o que o olho humano, no final das contas, não consegue enxergar. Então, eu consigo fazer modelo para capacidade de pagamento, eu consigo fazer modelo para antifraude, por exemplo, eu consigo fazer modelo própria probabilidade de inadimplência, né? Eu consigo fazer todo esse tipo de modelo a partir desses dados, né? Que aí, poxa,
no final das contas, a gente começa agora, né, nesse sentido, a gente já está nessa era, inclusive, né, já estamos nessa era de que, tipo, informação é poder, né? É aquele lance de que a inteligência artificial, se ela é usada para o lado bom da coisa, né, a gente vai ter ganhos imensuráveis. E a gente vê isso, né, dia após dia, aí, com os ganhos imensuráveis que a gente tem com esse tipo de coisa. Então, o dado, ele, no final das contas, a informação como em si, né, nem o dado, a informação em si, ela não é só uma questão de... Como é que eu posso dizer? Ela não vem só para quebrar essa assimetria, mas ela vem também para reduzir prejuízo. Né? Então, ela aumenta, ela protege, né, a pessoa, no final das contas, o dado, a informação, ela acaba nos protegendo. Ela protege o mercado, não só a gente, mas protege também o mercado. Ela traz esse valor grande. É questão de vantagem competitiva. Essa palavra, essa frasezinha, né, essa expressão, ela é bem importante. Vantagem competitiva é o que a gente ganha hoje com informação. E como a gente trabalha essa informação, cara, é dessa forma. É inteligência artificial, é modelos, é todo esse tipo de método. Sim. Então, temos dados alternativos que podem nos ajudar, né? E nos ajudam, mas vai nos ajudar dependendo da inteligência analítica que nós aplicamos no processo. E, nesse caso, por exemplo, em todo o ciclo de crédito, ele pode ser utilizado. Perfeito. Né? Nos fala um pouquinho sobre utilizar inteligência analítica em todo o ciclo de crédito. Não precisa ser em todo o ciclo de vida. É bem mas grande, você né? pode colocar uns pontos aí do ciclo de crédito. Perfeito. Cara, desde a originação ali, né? Desde o ato simples ali, tipo, vou abrir uma conta, aquilo Sim. ali já tá sendo levado em conta. Né? Então, a informação, ela vem justamente para isso. Como é que eu vou abrir uma conta para um Ari, por exemplo, que, poxa, nunca fez um pagamento de uma conta de energia, como você comentou, nunca fez um pagamento de nada, mas, poxa, eu tenho investimento, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa é um mundo. Então, de repente, eu morei minha vida toda com os meus pais, não precisei pagar uma conta, não precisei nada. Depois eu vou lá e começo a fazer meus investimentos, começo a adquirir meu veículo, começo a adquirir meu imóvel. Tudo isso na aba do meu pai, por exemplo, ou dos meus pais. Cara, para o mundo bancarizado da coisa, né, para o mercado, eu sou invisível. Mas por trás aqui dos meus dados alternativos, eu tenho bastante informação que eu poderia estar sendo levado em conta para aquilo. Então, essa questão, desde a originação ali, eu já consigo dizer, poxa, Ari, que era uma pessoa invisível para mim, na verdade, ele não é mais, porque eu tenho aqui a informação do quanto ele tem de investimento, eu tenho a informação de veículo dele, eu tenho a informação financeira, eu sei qual é a profissão dele. Então, eu começo a ir por outros caminhos e eu começo a traçar o perfil de Ari. E aí eu começo poxa, na originação ali eu já consigo dar um crédito para Ari, eu já consigo, dando o crédito, eu já consigo saber qual é o limite adequado para Ari, eu consigo fazer uma personalização de precificação justa, por exemplo. E aí faço uma gestão de carteira, né? Porque agora a Ari já não é mais desbancarizado, vamos dizer assim, né? A Ari já não é mais um invisível, porque eu coloquei ele para dentro. Então eu já começo a fazer a gestão de carteira de Ari e vai aparecer vários Aris. E aí eu já conheço esse Ari aqui pioneiro, agora todos os outros que vierem eu também já conheço, já sei como tratar, já sei onde procurar informação. Então a coisa começa a expandir. Sim. Né? E aí, nessa questão de gestão de carteira, a gente também já entra no próximo passo, que é o passo de, coloquei a Ari para dentro, a Ari tinha tudo. A Ari era um baita do investidor, tinha carro, tinha imóvel, mas ficou me devendo. Se tornou inadimplente aqui na minha carteira. O que é que eu faço com a Ari? Então, os mesmos dados que me fizeram entrar também podem me fazer recuperar. Então, digamos que eu tô em cobrança ali com um banco X ou um varejo X, eu tô devendo, né? Tô inadimplente, ele fica me cobrando, tal, não sei o quê. Poxa, como é que eu consigo, através dos dados, recuperar essa grana de Ari? Então, aí entra aquele ponto que a gente acabou de falar da modelagem, né? Então, poxa, tem um modelo ali que consegue fazer a propensão à renegociação, propensão ao próprio, no final das contas, pagamento daquela negociação. Porque você fez uma renegociação, mas não significa dizer que eu vou pagar. Né? Eu posso fazer um acordo com você e não cumprir aquele acordo.
né? Então, existe a probabilidade de eu fazer acordo, existe a probabilidade de eu cumprir com o meu acordo. Então, aí começa a entrar toda essa seara. Então, na questão da cobrança, e aí já chegando no fim praticamente ali do ciclo de crédito como um todo, esses dados também ajudam. Porque imagina que, poxa, dei um baita cano num banco, na casa dos 100 mil reais. Aí eu estou colocando essa ordem de grandeza assim, para vocês terem noção mais ou menos do que eu quero falar. E, poxa, o banco olha para mim, ou o varejo olha para mim e diz assim, pô, preciso ajuizar essa dívida, que é uma dívida astronômica. Sendo que para o banco ajuizar, ou o varejo ajuizar, ou qualquer pessoa ajuizar, a gente está falando aqui de muito custo. Muito custo. A gente está falando de custo com jurídico, de custo com um bocado de coisa, que o banco vai ter, que o varejo vai ter. Então, como é que eu faço isso? Utilizando a informação. Então, poxa, se eu sou uma pessoa que eu tenho um investimento, o meu investimento é líquido, né? Porque a gente também consegue saber esse tipo de informação. Eu vou ajuizar esse cara. Porque uma vez que eu ajuizo ele, eu sei de onde ele pode tirar. E eu posso levar isso para o meu jurídico pode levar isso para uma audiência, por exemplo. Então, a informação, nesse sentido de dado alternativo, me deu a oportunidade ali de eu ajuizar uma pessoa certa. E não vou ajuizar uma pessoa que me deve, sei lá, 50 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, que não tem onde cair morto. Gastei o meu dinheiro com o jurídico ali. Sim. E não consegui recuperar aquela grana. Entendeu? Então, nesse sentido aqui do ciclo de crédito, você vê que desde o primeiro momento até ele entrar dentro da minha carteira aqui, até ele sair, seja ele saindo da forma que a gente imagina, né, que é pagando tudo que pegou, ou seja, no momento de cobrança ali, eu utilizei a mesma informação, as mesmas informações, mas agora olhando ela como um todo, né? Eu esqueci só aquela questão de histórico de pagamento, porque se eu for olhar histórico de pagamento para quem está me devendo, o histórico de pagamento dela é o quê? Me deve. Que te deve. Então, nesse sentido, os dados alternativos entram bem forte. Perfeito. Dados como tal, eles não eliminam a incerteza, né? Mas eles ajudam a que todo o caos ser convertido em padrões. E a partir disso, a gente pode ver qual é a melhor estratégia. Perfeito. A gente falou sobre dados agora. Agora vamos ver um pouquinho sobre a relação dos dois mundos. A conexão entre crédito, investimento e tudo com dados, né? Queria começar com como o crédito pode ser utilizado de forma estratégica para investir. Existe essa possibilidade? É um tema bem controverso, né, digamos assim. Dentro do universo de pessoa jurídica é muito comum a gente ver isso, principalmente empresas que tributam pelo lucro real, por exemplo. Então, no sistema de lucro real, as empresas têm a DRE, que é, eu vendi, sei lá, 10 celulares, faturei 100 mil reais, aí você vai tirar custo do trabalho, aluguel do estabelecimento, você vai ter uma série de custos. E no final vai dar lá o lucro que você teve daquela operação. Pelo sistema do lucro real, quanto mais despesas você tem para colocar, menos lucro, menos imposto de renda a pessoa jurídica tem que pagar lá no final. Então, nesse sentido, às vezes é inteligente para a empresa ela se alavancar, ou seja, ela pegar um dinheiro emprestado no banco, porque aqueles juros que ela paga por aquele dinheiro que ela pegou emprestado, ela coloca lá na DRE dela, que é a demonstração de resultados do exercício, como uma despesa financeira. Então, isso vai reduzir a margem de lucro dela. Reduzindo a margem de lucro dela, ela vai pagar menos imposto de renda. Então, nesse sentido, acaba sendo uma alavancagem bastante inteligente. Agora, a pessoa física, por exemplo, pegar dinheiro emprestado no banco. Vou pegar, sei lá, 100 mil reais de dinheiro emprestado no banco para colocar num CDB, para colocar no LCI ou numa poupança. A poupança a gente nem entende como investimento, é uma coisa muito básica, que o brasileiro precisa, né, se educar para conhecer outras fontes seguras de investir, que não sejam apenas a caderneta de poupança, e temos várias. Aí não faz sentido, porque o dinheiro que você pega emprestado do banco é muito mais caro do que os juros que o banco te remunera. Então, né, se o juros está te remunerando hoje, o banco está te pagando 1% ao mês, vamos supor, bruto, para você deixar seu dinheiro lá parado, ele vai te cobrar 1,5% para te emprestar. Então, você vai sair no prejuízo. Agora, o que você pode fazer tomar crédito é ruim? Não necessariamente. Às vezes, tomar crédito é uma decisão inteligente. Eu, por exemplo, eu tenho dinheiro tomado de crédito e, ao mesmo tempo, eu tenho dinheiro investido. É uma situação meio contraditória. Como assim? Dá para fazer as duas coisas? Dá.
Você pode tomar crédito no sentido de você aumentar o teu patrimônio, antecipar alguns sonhos, tentando tomar esse crédito da forma mais barata possível, né? De preferência em juros, em ciclos monetários de juros baixos no país. Hoje a gente está vivendo um ciclo monetário de juros altos. Nós estamos nos juros mais altos dos últimos 20 anos, com a taxa básica de 15% ao mês. Então, não é um melhor momento para você tomar crédito. 5 anos atrás, a gente estava falando de ter um juros de 3% ao ano. A gente está em 15%. Então, existem ciclos e ciclos, mas ainda é possível. Então, você quer comprar um carro. Hoje em dia, carro antigamente já era mais uma fonte de luxo e de bem de transporte. Hoje em dia, dependendo da situação que você encontra, carro é tua fonte de trabalho, é tua fonte de renda. Então, se você de repente ficar sem teu trabalho, desempregou, tua empresa quebrou qualquer coisa, você tem pelo menos um carro, você vai rodar de Uber, você vai fazer uma entrega de Mercado Livre, você vai fazer alguma coisa e aquilo vira tua fonte de renda. Então, como ficou muito caro pegar carro e você, se tiver pouco dinheiro para investir, vai levar muitos anos para você conseguir comprar aquilo à vista com o teu investimento. Então, às vezes, compensa você pegar um crédito para antecipar um sonho, que aquilo vira uma fonte de renda, em paralelo você investe. Porque, na pior das hipóteses, se acontecer uma coisa errada, eu tenho dinheiro para quitar isso aqui, de repente é algo que você pode pensar. A mesma coisa em relação a imóvel. Hoje em dia, né, essa geração Z, mais imediatista, só quer saber de viajar, ninguém mais quer constituir família, nem ter filho. O pessoal não pensa muito no futuro, acha que o futuro nunca vai chegar. E a galera não quer mais comprar imóvel, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai dizia, vamos ter imóvel para alugar, porque, né, ele era cobrador de ônibus, e mesmo ganhando muito pouco, meu pai sempre tinha um dinheirinho guardadinho. Ele não tinha educação financeira para investir no banco, mas ele tinha um dinheirinho guardado no terno para uma emergência, a gente saber de onde tirar. E ele comprava terreno, construía uma casinha ou outra, e hoje ele tem uma rendinha extra de um aluguelzinho, que ele pensou isso lá atrás. E hoje as pessoas não pensam. E aí você vai chegar daqui a 60 anos, 70 anos, e você construiu o quê na sua vida? Você não tem uma casa, você vai voltar para morar na casa da sua mãe, ou pedir asilo na casa de uma tia, de um amigo, enfim. Então, é importante pensar no futuro nisso, e às vezes tomar o crédito é algo importante, porque às vezes as pessoas ficam pagando aluguel ali a vida toda, aluguel e condomínio, podendo ter trocado isso por uma parcela de um financiamento, que lá no futuro aquilo vai ser teu. Verdade. Porque o futuro, ele chega e ele cobra caro. E se as pessoas não fizerem isso hoje, quanto mais longe elas vão fazer pior para elas. O Warren Buffett, ele fala, eu trouxe até o livro dele, isso aqui é o Guru dos Investimentos, né? É um best-seller, esse livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. E ele fala que o segredo dos investimentos não é quanto você investe, mas por quanto tempo. Então, quanto mais cedo você começa a investir, mais dinheiro você vai ter lá na frente. A matemática financeira, ela comprova isso. Então, sim, pode ser o crédito um agregado dos investimentos, mas nunca pegar dinheiro emprestado do banco para investir esse dinheiro, mas sim usar um crédito para ampliar seu patrimônio. Em paralelo a isso, você ampliar um patrimônio não financeiro, como adquirir um carro ou um imóvel, algo que seja mais caro. Em paralelo a isso, você cresce o seu patrimônio financeiro com o patrimônio não financeiro que você construiu. Aí dá para agregar. Perfeito. Então, Priscila, você falou sobre o ativo, né? E é verdade, o principal ativo que nós temos não é o dinheiro em si, é o tempo, né? Isso. O nosso principal ativo é o tempo que vendemos por trabalho, por dinheiro. Então, se a gente tiver mais tempo, se mais cedo começamos a investir, a gente tem maior retorno. Sim. E sobre algo curioso também que normalmente acontece nas rodas de conversa com os amigos, um barzinho, alguma coisa, um café, eu estou morando de aluguel, porque me dá a liberdade. Eu posso morar em um canto, depois posso morar em outro canto, depois posso morar em outro canto. Quando você percebe que já está morando 4 ou 5 anos em um lugar, não era melhor pagar um apartamento? Com certeza. Era melhor ir pagando, né? Mas aí vem um pouco mais de trás, uns passos muito atrás, que é justamente a educação financeira, que é algo com que não é um tema, não é um assunto que se toca nas escolas, na faculdade. Você pode estar estudando uma faculdade, por exemplo, física. Imagina o nível que precisa uma pessoa lá, o nível intelectual. Mas a pessoa não sabe de educação financeira. Exato. Então, o que acontece quando... Você falou quando faz sentido, né? Quando faz sentido você fazer um empréstimo para se alavancar. Mas quando isso se torna um risco? Boa pergunta. Quando você não consegue honrar com aquilo que você contratou. Sim. Isso é o principal risco. Então, o banco ele tem que fazer também análise. O banco ele não concede crédito a qualquer pessoa. Tá aí o nosso analista de dados. É isso, analista de dados, né?
Cientista de dados. É mais Tudo chique. de dados. É mais chique. Para provar isso, então, existe algo que a gente chama de rating de crédito. Então, os ratings variam de A a H. H é aquele cliente que foi, deu calote no banco e nunca mais ele pega dinheiro emprestado com aquele banco. Sim. Ele pode até ficar limpo no Serasa, mas ele nunca mais pega dinheiro emprestado com aquele banco. Ele acabou ali a vida financeira com aquela instituição. Então, quanto mais essa nota de crédito do alfabeto é na letra A, mais fácil esse cliente consegue pegar crédito e mais barato. A taxa de juros dele também tende a ser menor. E, normalmente, o banco ele calcula, assim, o endividamento da pessoa, a parcela que ela vai se comprometer a pagar não exceder 30% da renda dela. Isso. Né? Mas ele calcula da renda bruta. Então, aí cabe ao investidor ver se aquela análise de crédito do banco realmente está coerente. Porque, às vezes, a pessoa já está empipinada no cartão de crédito. Isso. Às vezes, a pessoa não consegue nem comprar a feira suficiente com o que recebe. Então, você já sabe ali que você não vai conseguir honrar com aquilo. E aquilo vai te causar um problema depois. Se for em questão de imóvel, vai acabar hipotecando o teu imóvel. Enfim, e gerando outros problemas. Então, esse que é o ponto, né? Você tem que tomar crédito e deve tomar para aumentar patrimônio à medida que você conseguir fazer isso, mas tem que ser algo realmente planejado que você consiga pagar, porque senão ali vai realmente te gerar um problema bem grave. Perfeito. Quando vou dar vou fazer uma de tia ou de avô, de vovô. Olha, se você, beleza, o banco não sabe que você está ajustado, porque você não está oficialmente, ou não está, você tem um empréstimo aqui que não excede o 30%, não chega nem 10% dos teus ingressos, mas por fora do sistema financeiro, você tem algumas responsabilidades. Sim. Então, você, digamos que teu salário está ajustado. Se você está ajustado, não faz um empréstimo, não faz investimento porque não faz sentido. Você está ajustado. O primeiro se tua base financeira não está estável, não faz sentido você fazer investimento. Primeiro você se estabiliza e depois você faz as outras áreas. No caso também da empresa, eu gosto de falar de pequenas empresas, startups. Por quê? Porque normalmente as empresas de tecnologia, quem funda as empresas de tecnologia é o cara do TI, normalmente. E o cara do TI com educação financeira muito baixa, ele faz o quê? Velho, tô precisando aqui um dinheiro para quê? Para folha de pagamento. Isso não é investimento. Isso é um buraco que você está tentando tampar o buraco. E o que você vai fazer é simplesmente aprofundar mais o buraco. Então, não faz sentido. Outra pessoa que já tem um dinheiro guardadinho aí e quer investir ou quer fazer um empréstimo para investir, olha, o retorno sobre aquele investimento é maior que os custos que vai te gerar? Só se for, vale a pena. Exato. Mas se não for, matemática simples. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso. Mas, agora, esse lado de inteligência financeira que corresponde ao cliente, né? Ao cliente, ao advisor para sugerir para o cliente. Mas, do lado das empresas, por exemplo, eles estão analisando, eles estão vendo. Em uma análise de dados, Ari, se eu vou analisar esses dados, o que devo levar em consideração para ver se eu consigo acessar um crédito para fazer um investimento? Perfeito. Eu vou ter a liberdade, no final das contas aqui, de tirar um pouco da questão do investimento. Sim. Aqui, porque é uma coisa muito mais ampla. E vou falar de uma forma mais geral aqui, tá? A minha resposta para essa pergunta. Que é o seguinte, a Priscila, ela deu show aqui no que ela falou, realmente faz todo sentido. Inclusive, ela falou coisas até que eu poderia falar aqui, ou seja, ela não é só de negócio, eu acho que tem uma veia de dados aí também. Só? Então me mas nesse sentido, cara, de emoção, razão e tal, esse tipo de coisa, e também de tudo que ela trouxe aqui, e da questão da análise de dados, que é que o banco do lado de cá, tendo acesso a todas aquelas informações que eu comentei no início, né, seja dado de birôs, de alternativo ali e tal, como é que eles podem, com toda essa gama de informação, chegar numa resposta que, teoricamente, ela só seria respondida emocionalmente, né, psicologicamente falando ali. Mas não, né, dá pra gente se antecipar.
E é nesse lance de antecipação que entra muito a análise de dados. Então, imagina que eu tenho tem um histórico de crédito e de pagamento muito interessante aqui. Eu tenho um banco, eu tomo crédito naquele banco, eu sempre pago aquele crédito naquele banco e assim vai. Mas sendo que eu tenho outras informações também, por exemplo, renda. A Priscila trouxe até um ponto aqui da renda também. O banco vê que a renda daquele cliente é X e aí ele não pode tomar um crédito acima de 30% da renda dele. A renda é isso, a renda é aquilo. Sendo que modelos hoje de renda, eles estão bem defasados, né? Principalmente para alta renda, né? Então, a gente tem uma dificuldade de acessar esse tipo de dado. Aí é onde entra o dado alternativo. O dado alternativo acessa esse tipo de alta renda, vamos dizer assim, de dado de alta renda, que eventualmente era um dado que não se tinha. Então, a partir do momento que você tem toda a gama de informação ali, o analista ou o próprio modelo que o cientista de dados disponibilizou para o banco, ele consegue chegar, a partir de, lógico, inteligência, né? Enfim, a gente chega nessa questão do rating, né? Que você comentou. Tem um rating de A até H. É justamente a partir daquilo ali que a gente começa a traçar ali as casinhas, né? E colocar os pingos nos is. Né? Hoje em dia se fala muito de score, né? Hoje em dia, se você falar para qualquer pessoa o score, a pessoa fala, ai meu Deus do céu, o meu score é muito baixo, então, meu Deus do céu, o meu score é muito alto. E às vezes a pessoa diz assim, mas meu score não será, se eu abri o aplicativo ontem, estava muito alto. E eu fui lá no Nubank da vida e tentei um limite mais alto, não consegui. Por que será? Cara, porque o score do Serasa, vamos dizer assim, que é o que ela está acessando ali via aplicativo, ele é uma perninha de toda a grande árvore, vamos dizer assim, né, de dados que o próprio Nubank analisa, por exemplo. Né? Então, o score é uma só. Eu tenho investimento, eu tenho dados de ocupacional, né? eu tenho dados de renda, eu tenho dados de veículo, eu tenho dados de imóvel, eu tenho uma outra imensa gama de informações que também fazem com que aquele score, para o Nubank especificamente, suba ou desça. Então, você pode ter um score de 1.000, de 800, de 900, de 700 no Serasa. Mas para o Nubank, quando você olha e quando ele condensa todas aquelas informações, o seu score é 500. Para ele é 500. Então, ele está enxergando aquilo. Então, os dados e a análise de dados, ele vem justamente nesse sentido. Então, quando o analista ali, ou o cientista de dados, está interpretando aquele dado, é onde está o grande segredo, né? Então, o score, ele realmente não vai dizer se você é bom ou se é ruim. Mas toda a gama de score, né? A gama de informação que vai gerar um único score no final é que realmente toma a decisão para você. Então, não é, por exemplo, o Nubank que é o ruim, ou o banco que é o ruim, ou a pessoa que está ali apertando o botão que é a ruim, né? No final das contas, é a gama de informações que você tem que gerou um determinado score e aquele determinado score fez com que a pessoa ou a inteligência tomasse uma decisão e dissesse o que seria bom ou ruim para você. E aí, quando eu falo bom ou ruim, cara, eu estou falando de alteração de limite, eu estou falando de preço justo, eu estou falando de taxas mais confortáveis para você, porque se a Priscila pedir um crédito veicular, por exemplo, né? Vai fazer um financiamento veicular. Ela pode ter uma taxa. E uma outra pessoa, assim como ela, né? Somos duas pessoas físicas, eu posso chegar lá e minha taxa ser totalmente diferente. Por que minha taxa foi totalmente diferente? Porque o banco, ele tem uma análise de dados lá que consegue, através de informação, dizer, não, a taxa que eu estou ajustando para a Priscila, eu já vi aqui que ela tem uma alta propensão a aceitar desse jeito. Então, deixa aí. Não diminui, não. Porque se diminuir, ela vai pegar do mesmo jeito que vai pegar alta. Então, deixa ela pegar alta, porque eu vou lucrar aqui do lado de cá. Já o Ari, não. Poxa, o Ari, já vejo aqui que a propensão de Ari tomar esse crédito aqui tem que ser na taxa mais baixa. Então, vamos dar a taxa mais baixa para ele. Não dá a mais alta, não, que ele vai fechar o aplicativo e vai embora. Nunca mais ele volta aqui. Então, é nesse sentido que a análise de dados entra bem forte aí. Olha aí como conseguimos encaixar esses dois mundos, né? Porque não são dois mundos separados. Em toda empresa tem que ir do lado. Tanto assim que
todas as áreas do negócio normalmente vão se aderindo à área de dados. E a evolução natural foi que cada área dentro de uma empresa começou a ter seu próprio BI dentro, seu próprio analista de dados dentro, e as empresas como a Neurotech, por exemplo, que é uma empresa que trabalha para desenvolvendo modelos para outras empresas, eles também têm sua própria área, né? Tem área de investimento, tem área de antifraude, tem área de crédito, então que trabalham esses... Seguro alto, seguro saúde. Cara, hoje a Neurotech, que agora é um braço B3, né? Já fomos adquiridos pela B3, né? Então, assim, tem uma gama de... Temos motor de crédito, inclusive. Sim. Então, por exemplo, conseguimos fazer política, e dentro dessas políticas é onde sai aquele famoso aprovar e negar, né? É sempre mais fácil de explicar dessa forma, porque todo mundo entende, né? Então, pô, quando você vai lá no aplicativo, coloca seu CPF e eu digo lá se eu fui aprovado e negado, por trás pode estar o RiskPack, né? Que é o motor da Neurotech, que pode estar lá pegando todas as informações, arquitetando aqui e gerando, ó, Ari aprovado, Priscila negado, Davi mesa, enfim, pode ter várias coisas. Então, a gente tá em todo canto. Exatamente. E é incrível como juntar esses dois perfis dá uma clareza mais abrangente sobre o cenário. Priscila, você mencionou sobre algumas tendências. Um último caso, por exemplo, do banco, né, que acabam de colocar na cadeia já o CEO do banco, presidente, acho que foi. Daniel Vorcaro. Sim. E existe... E nesse cenário, temos reações distintas dos investidores. Sim. E qual o perigo de seguir essas tendências? O perigo é justamente você tomar a decisão errada no momento do calor da emoção, né? E por isso que eu trouxe também mais um livro aqui para mostrar para vocês, que é de um filósofo espanhol, do seu idioma aí do século XVII, o Baltasar Gracián. E é um livro bem pequenininho, inclusive muito gostoso de ler, falando sobre a virtude da prudência. E para Aristóteles, a prudência ela é a principal de todas as virtudes. Sim. Mais do que a bondade, generosidade, enfim, coragem, porque ela, a partir da prudência, você vai tomar todas as suas decisões, sejam elas certas ou erradas. Então, ele dá muitos conselhos aqui sobre isso. Muitas coisas eu vejo que se assemelham com o livro de Provérbios que está na Bíblia. Eu não trouxe a Bíblia aqui, mas todo mundo sabe qual é a Bíblia. Sim. E eu acho que é um livro que seria leitura obrigatória, independente para quem é judeu ou cristão ou de qualquer religião, até mesmo para os ateus, seria ler o livro de Provérbios. Porque é um livro assim que dá conselhos para a sua vida como um todo, inclusive para a área financeira também, né? Foi escrito pelo sábio Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus Cristo. Então, Baltasar Gracián, eu vejo que ele se espelhou muito nesses conselhos do sábio Salomão, e ele fala muitos conselhos aqui, inclusive, né, teve uma parte aqui que eu trouxe para vocês, que ele fala aqui na página 78, não deixar se levar pela primeira impressão. E ele fala assim, alguns se casam com a primeira informação, olha aí os dados, né? E outras são concubinas da informação, e como a mentira sempre se adianta, a verdade não tem lugar depois. Então, assim, não dá para você, no momento de euforia, no momento em que as coisas estão, né, todo mundo indo pro lado, você andar pela manada, sem você parar, pensar, usar dados, usar estatísticas e ver, poxa, quando que se repete? Quebrou um banco no Brasil. Tá, mas quantos bancos não quebram lá fora? Nos Estados Unidos, em 2024, 2 bancos quebraram. Esse ano, se eu não me engano, já teve outro que quebraram. Lá também existe um fundo garantidor que chama FDIC, aqui chama FGC. E da mesma forma do FGC, se todos os bancos americanos decidirem quebrar, não vai ter fundo para pagar todo mundo. Foi o que ocasionou a crise de 2008, que é conhecido como a crise subprime lá nos Estados Unidos. E o Brasil, o nosso FGC, é um fundo que tem dinheiro mais do que suficiente para pagar isso. Então, o fundo hoje tem em caixa 155 bilhões de reais. Esse banco quebrou com 40 bilhões de reais. Então, assim, é um número alto, é 30% só com esse banco. Mas, ainda assim, existe bastante FGC. E a probabilidade de que outros bancos venham a quebrar também por causa disso, poxa, vamos olhar estatisticamente quando foi que isso aconteceu. Talvez lá fora, como aconteceu com a crise subprime lá em 2008, mas aqui no Brasil, não. Então, são situações mais pontuais. Então, você não pode simplesmente, pelo calor da emoção,
tomar uma decisão errada por conta de um viés de disponibilidade, que está na mídia e agora eu vou sair tirando todos os dinheiros que estão em outros bancos. E aí é o que diz, né? Tem um ditado famoso no mercado financeiro que diz assim, o que quebra banco é boato. Que o pessoal fica falando, o banco fulano de tal vai quebrar. Aí todo mundo vai tirando dinheiro e o banco acaba quebrando mesmo. Sim. Então tem que agir nessa hora com prudência. Né? E por que não usar os dados nesse momento também? Essa questão da prudência, ela é bem interessante. Porque, por exemplo, hoje, tradicionalmente falando ali, né, Bolsa de Valores, né, B3 ali, investidores, a gente tem... Eu vou botar 20 milhões aqui, tá, de investidores. É mais do que isso, tá? Mas não vou entrar na vírgula do número. 20 milhões de investidores. Só de Banco Master, por exemplo, a gente... Li isso ontem, essa notícia. A gente tem basicamente 1,6 milhões de investidores que tinham algum dinheiro ali, né? Algum CDBzinho, que eram realmente atrativos. Exatamente. Convenhamos, era realmente atrativo todos os CDBs que inclusive eles deixavam lá. Tá? Exato. Temos. Eu também estou na lista. Temos. Que eles tinham colocado também lá. Mas, assim, a primeira coisa que eu pensei, estava até falando com o meu líder, eu disse, cara... Como a gente trabalha, né, com esses dados de investimento e tal, esse tipo de coisa, eu disse, olha, a gente tem que parar e começar a mapear nos próximos meses, já para o próximo, inclusive, o que vai acontecer com os nossos produtos de investimento. Né? Produtos, no caso, de dados, né, de investimento. Porque são 1,6 de milhões de investidores, não a menos, né, porque esses investidores, eles também possuem investimentos em outros locais, eles não vão deixar de ser investidores. Mas pode, lógico, ter alguém ali que só tinha Banco Master e vai deixar de ser investidor. A não ser que ele pegue a grana quando o FGC liberar e ele reinvista. Né? Beleza. Sendo que esse ato de pega a grana do FGC, reinveste, cara, isso não vai ser da noite pro dia. Sim. Né? Isso vai demorar alguns meses. Inclusive, existem aqueles mais conservadores, né, que vão dizer assim, cara, tô com receio agora. Você acabou de falar da prudência. Né? Acabou de quebrar um banco. Aí o BRB também está no holofote. Aí ele já fica aqui, ó. Cara, não vou comprar mais não. Não vou comprar mais nada. Vou esperar a coisa acalmar, o mercado financeiro se assentar e aí eu faço alguma coisa. Então, vai haver impacto nessa questão aí de investimentos e tal, esse tipo de coisa. Então, você vê, né? De um lado acontece uma coisa, sai uma notícia, eu já estou ali lendo aquela notícia, já estou pensando no que eu vou fazer, já estou pensando no que eu vou analisar, porque os nossos clientes que compram os nossos produtos, eles, lógico que eles devem estar pensando nisso, mas digamos que eles não estejam pensando nisso, aí a carteira deles pode mudar de figura, porque, poxa, estamos falando de 1,6 milhões de investidores, e aí eles já acham que tem alguma coisa errada, mas não tem, porque o mercado foi como as pessoas reagiram a isso. Então, a gente já tem que estar, como ela comentou mais cedo, ela está dirigindo aqui, né? Estou no caminho do trabalho, eu estou escutando vários podcasts, eu estou me antenando, porque quando o cliente chegar com eu dizer, opa, calma, já sei disso, calma, vamos respirar e coloca ele no lugarzinho ali e tal, e diz, se acalma. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, pensando dessa forma, né? Pensando de forma proativa. Então, esse lance de prudência, ele é absolutamente incrível, assim. O quanto que, se você for prudente, realmente você consegue ter caminhos mais longos aí. Não só no mundo do investimento, mas na vida mesmo. Exatamente. Aí, deixa eu pegar um gancho, posso? Perfeito, poxa. Com o que a Ari falou. Você falou que são 20 milhões, né, de investidores na Bolsa. É um pouco mais, mas vamos colocar esse número. A gente tem 200 milhões de brasileiros. Isso, exatamente. Então, veja como é precária a educação financeira no Brasil. E a gente só chegou nesse número lá em 2018 para 2019, que quando os juros no Brasil era de 2% ao ano, né? A gente tinha passado por um momento de várias reformas da Previdência, porque a Previdência é um problema no Brasil. A Previdência é uma pirâmide, igual essas pirâmides que quebram mesmo. Sim. Né? E a gente tem um problema sério na Previdência do Brasil. Precisa de uma reforma. Foi feita uma reforma lá atrás, passou no governo do Michel Temer, foi super impopular, inclusive, porque ninguém quer se aposentar mais tarde, né? As pessoas querem se aposentar mais cedo. O Warren Buffett se aposentou aos 94 anos, meio que obrigado, assim, eu não tenho mais condições. Mas as pessoas aqui no Brasil querem se aposentar com 50 anos. Quem que não quer? Mas não se sustenta, porque do que é feito o INSS? Você tem a base que contribui, que são as pessoas mais jovens, que sejam CLTs, ou que contribuem como MEI, ou com Prolabore para quem é empresário, para pagar quem está aqui em cima, que vai já se aposentar, para pagar os idosos.
Ou seja, eu, você, que somos contribuintes do INSS, quem contribui, nós não estamos pagando a nossa aposentadoria. A gente está pagando dos idosos de hoje. E quem é que vai pagar a nossa aposentadoria? É o teu filho, como é o Alex? O Alex. É o Pedro, são os seus 3 filhos. São eles que vão pagar. E aí a gente tem um grande problema, porque essa geração Z é uma geração imediatista. O que é que você quer? Eu quero ser youtuber. Eu quero... Sei lá, eles querem fazer qualquer coisa. Eles não querem ser CLT. Então, como é que você vai manter? Outro problema que a gente tem também é demográfico. No Brasil, as pessoas estão morrendo mais tarde. Que bom, né? A tecnologia está ajudando, tem mais vacina, tem mais acesso à saúde, né? Medicação que não tinha antes. Mas as pessoas estão envelhecendo mais, morrendo mais tarde, ou seja, usando mais tempo do benefício do INSS. Em contrapartida, tem menos gente nascendo. As pessoas não estão mais querendo ter filho. Né? Na minha época, quando eu nasci em 89... tinha na época de média de 3 para 2 filhos. Aí depois um filho, hoje ninguém tem mais filho, é só pet. Não tenho nada contra quem é pai de pet, eu também tenho um pet, eu adoro muito pet. Mas assim, mesmo que você olhe, do ponto de vista espiritual, acho que emocional e tudo, é a melhor coisa do mundo ser mãe, eu acho que eu nasci para ser mãe e é importante ter filho, mas se eu for olhar para um ponto de vista analítico, procriar é fundamental para existência e para continuação, perpetuação da espécie humana. Então, se você para de fazer isso, uma hora isso vai quebrar. O Japão tem um problema sério com isso. O Japão, se continuar do jeito que está e nada foi feito em relação ou imigração ou demografia, em 100 anos o Japão deixa de existir. Sim. A Europa também. A Europa também. Itália, Portugal estão fortes. Exato. Só que a Europa, por exemplo, eles aceitam muito imigração. Hoje eles estão tendo problema com a imigração porque já tem imigrante demais, principalmente muçulmano, então tem muita coisa acontecendo. Mas assim, eles são abertos. No Japão, nem para imigração eles são abertos, porque eles têm uma cultura muito forte, uma restrição cultural muito forte, né? O japonês só casa com japonês, pelo menos lá. Aqui, quem imigra para o Brasil, por exemplo, é mais aberto. Mas lá não. Então, eles nem aceitam imigrantes e tem uma política forte de natalidade, que aconteceu durante muito tempo. Então... não tem gente no Japão. Então, eles estão com um problema de aposentadoria muito grave, juros negativos. E aí mudaram a primeira-ministra agora, uma primeira-ministra mais conservadora, vem com a outra proposta agora para fomentar mais e estimular a economia. Mas o Brasil continua nesse problema. A gente não tem problema demográfico, porque o Brasil nasce ainda muita gente, mas nasce muita gente de onde? Das classes mais baixas. Sim. Que a gente tem assistencialismo, quanto mais filho a pessoa tem, mais Bolsa Família ganha, e estimula as classes mais baixas. Só que essas classes mais baixas vão contribuir menos para o INSS. Sim. Seja porque não vão trabalhar, e a gente tem um outro problema que é o nível de desemprego está baixo, porque as pessoas que são beneficiadas saem da lista dos desempregados, e você tem menos gente contribuindo. Então, é uma série de problemas que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos, e se a gente não tiver educação financeira de hoje, não vai ter como corrigir isso daqui a 20 anos, por exemplo. Sim, total. Nesse ponto de ter a emoção e o dado, eu digo que, nesse sentido, a gente poderia ter um híbrido, né? Um híbrido, falando em modelos de ciência de dados, modelos de machine learning. O híbrido poderia ser que a emoção, ele poderia te servir para definir um propósito. E o dado, ele pode te servir para definir a estratégia. Sem esse híbrido, o investimento vira o quê? Uma aposta, simplesmente. E nessa questão de tempo, novamente batemos no tempo, porque ao ver uma tendência, por exemplo, alguém pode dizer, não, é uma tendência que vai se estabilizar. Só que se a gente vê desde o ponto de vista da análise de dados, isso aí poderia simplesmente representar o quê? Uma sazonalidade, um ponto fora da curva e que depois volta o ciclo normal, né? Os ciclos econômicos ali. Priscila, um dos pontos que mais se toca no sentido de crédito, investimento, é personalização. Porque todo cliente quer ser tratado de maneira individual, né? Antes se tratava todo um bloco, mas agora, entre a competitividade das empresas que querem trazer o público para dentro dos seus negócios, a personalização tem se visto algo promissor. E o que está por vir em termos de personalização e análise de risco em tempo real? Isso é algo que faz parte do dia a dia, né? Cada vez com mais força. Os bancos, hoje em dia, principalmente os bancões, né? Eles estão tentando se sofisticar mais para atrair o público investidor, né? Então, o banco que eu trabalho agora já veio com a proposta de alta renda totalmente diferenciada, melhorando a estrutura física, fazendo evento com investidor, coffee break,
meio que para trazer um pouco de luxo para a experiência do mundo dos investimentos. Eu queria só que você me recordasse qual é a última parte da pergunta. Era sobre a personalização e análise de risco em tempo real. Pronto. Então, a personalização, ela existe, isso, né? Eles entendem que a gente precisa entender individualmente cada cliente como uma pessoa, saber a história de sua família, o nome do filho, do cachorro, viagem. Então, está cada vez mais próximo dele. Isso faz parte, entende até que você... É o serviço, né? O serviço de mais qualidade de aprofundamento e de trazer essa proximidade como fosse quase uma pessoa, um membro da família mesmo, assim. De alguém que seja de confiança. Ao mesmo tempo que isso ajuda na análise de risco, porque quando você tem informações cada vez mais fidedignas do cliente, até de questões pessoais mesmo, que os dados às vezes não te dá, isso te ajuda na tomada de decisão. Então, às vezes, você tem um relacionamento com um cliente e você sabe que aquele cliente, porque conhece um fulaninho de tal, deu alguma informação confidencial ali que aquela pessoa está gastando demais. Isso não está no score, né? Isso não está no rating do cliente, mas você conseguiu porque você faz parte de algum clube, de alguma roda de amigos ali, que essa proximidade com o cliente, essa exclusividade e individualidade te permite, mas que os dados, por exemplo, com toda a licença e com todo o respeito, eles nunca vão conseguir acessar. Então, é algo que está extremamente interligado com o risco. Quanto mais você conhece o cliente no nível de profundidade e de individualidade, menos risco o banco se toma ao conceder um crédito, por exemplo. Certíssimo. Agora, Ari, nessas tendências de futuro em investimento, em crédito também, quais são o futuro que você enxerga? Nós temos, por exemplo, dados alternativos que é tomado como um futuro, mas já é um presente. Só que a aposta vai muito forte nesse lado, né? A gente, como eu tenho até falado logo lá no início, né, aqui do nosso bate-papo, antes a gente tinha muito uma visão do passado, né? Do que Sim. era que ele tinha passado ali, enfim. Hoje a gente tem a visão do presente e a visão, inclusive, probabilística do futuro, né? Vamos dizer assim. Sendo que essa probabilística do futuro que eu comentei, ela está cada vez menos probabilística, né? É uma coisa bem contraditória, mas assim, uma coisa que é probabilidade, né? Uma propensão ali ao futuro daquela pessoa, ela está cada vez mais se tornando uma coisa quase que determinística, né? Eu estou quase que conseguindo determinar o futuro daquela pessoa através dos dados justamente por causa disso. Então, acho que a tendência realmente é cada vez mais aí, por exemplo, o que a Priscila acabou de trazer aqui, cara, a gente poderia concordar e discordar aqui várias vezes, nesse sentido de, eu conhecer o cliente, super concordo. Cada vez mais a gente precisa realmente conhecer o cliente, mas ela traz a questão do conhecer o cliente no sentido de eu conhecer a Priscila aqui, né, no tete a tete, vamos dizer assim. E eu já trago a questão do conhecer o meu cliente no sentido de conhecer o quanto de informação ele tem para me dar, né, e o quanto de informação eu sei que o mundo tem e que eu posso buscar, né? E aí, poxa, os bancos, quando a gente fala de bancos grandes, por exemplo, eles têm muita grana e no final das contas, informação é valor, né? Como eu comentei, é uma vantagem competitiva, todo mundo quer ter. E o boca a boca dos próprios bancos acontece muito de, por exemplo, eu vou vender ali no final das contas um produto de investimento que fala muito sobre uma pessoa, esse tipo de produto. E aí eu vendi no banco X, o banco Y, porque as pessoas se conhecem. Sabe que a Neurotech /B3 ali vendeu um produto, diz, eu quero também, vou marcar uma reunião ali com o comercial. Aí o comercial já mostra ali como é que aquilo ali pode lhe ajudar de alguma forma. E aí a parte do conhecer o cliente já entra na seara do dado. Recife é uma vila, né? Uma cidade tem 1 milhão de pessoas, todo mundo sabe quem é quem. E aí já entra na seara do tipo, eu conheço meu cliente não só porque ele virou meu amigo de infância, mas porque também eu sei todas as informações dele. E aí, através de eu sabendo as informações dele, eu consigo fazer com que a inteligência do mercado, a inteligência artificial, IA generativa, o que quer que seja, consegue me ajudar dessa forma. Então, eu vejo aí para IA generativa mesmo. Cara, já não é mais futuro, né? Já é totalmente presente, isso daí. Então, cara, você estar conversando ali com um chatbot, por exemplo, e que, na verdade, aquele chatbot fala tão bem quanto a Priscila fala,
sabe? Por quê? Porque ele já foi treinado para aquilo. Ele já tem informação suficiente para aquilo. Obrigada por né? dizer que eu falo bem. Não, fala super bem. Aí, sem dúvida. Mas, assim, entende que a tendência de futuro, no final das contas, a gente já consegue dizer que é a tendência do presente, né? Porque o futuro que ontem a gente dizia que era futuro, hoje já está 100% aqui com a gente. E cada vez mais, né, eu diria que a gente acaba fomentando essa geração Z que gosta do imediatismo, né? Porque, no final das contas, Gosta, né? nós somos imediatistas porque hoje tudo a gente consegue fazer imediatamente. Então, eu consigo, através do meu celular e de um aplicativo de um banco, já sair com a minha casa financiada, por Sim. exemplo. Né? Eu já consigo, através do imediatismo, comprar uma coisa na internet, e às vezes eu compro no Mercado Livre, na Amazon. Cara, às vezes chega no mesmo dia. Sim. Né? É incrível. É uma coisa certamente absurda. Assim, né? Já vai ter compra internacional chegando com 2, 3 dias. Né? Então, assim, a gente acaba fomentando a geração Z a ser imediatista e a gente também acaba virando imediatista. Né? Exatamente. Agora, como desde a minha parte, eu tenho uns pontinhos aí. Sobre imediatismo, eu colocaria como exemplo o Uber, por exemplo. Você não quer sair para a rua para procurar um táxi, então você chama um Uber. Só que também acontece que quando o Uber demora muito para chegar, você é capaz de sair para a sua porta e olhar que se um táxi passa, você pega e cancela. Né? Agora, outro ponto sobre o tempo. O tempo... Aqui eu quero mencionar sobre o pessoal do Banco Master, por exemplo, que será que eles vão voltar a investir? Será que eles estão com medo? Se eles entenderem que o maior ativo que eles têm é o tempo, então vocês vão deixar o dinheiro em algum lugar e com o tempo vocês vão trazer muito mais rendimento. Só que se você tem que entender que não existe almoço grátis. Né? Se vem alguém e te coloca uma taxa muito mais elevada para te pagar fora do mercado, do que o mercado está oferecendo, aí tem alguma coisa estranha. Então, é bom para se ligar. E outra coisa sobre, vale a pena eu emprestar um dinheiro para investir? Se eu sou uma pequena empresa, por exemplo, olha, se é para acelerar algo que já está funcionando, vale a pena. Mas se é para tapar um buraco, você vai aprofundar muito mais o buraco. E agora, vou mencionar aqui os livros que sempre recomendamos no final do episódio e vou recomendar. Eu trouxe 2 hoje. A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. E aqui você vai aprender, ele vai tentar tirar ou te explicar por que normalmente nossa psicologia já vem com uma psicologia de pobreza que foi implantada lá atrás por nossos pais e para eles pelos nossos avós, normalmente. Então, ele te ajuda a você destravar nesse sentido. E também trouxe O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, que ele vai te ensinar a você fazer investimento, justamente como você tem que suas moedas se convertam em um exército de geração de dinheiro para você. Então, são minhas recomendações. Se vocês tiverem alguma recomendação, por favor, durante o episódio, já a Priscila recomendou 3 livros. Mas, se quiser, por favor. Livros eu já recomendei 4, né? Eu recomendei o livro de Provérbios na Bíblia, Sim. A Arte da Prudência do Baltazar, o Warren Buffett, né? A biografia dele, o jeito dele de investir, e o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse Rápido e Devagar é bem mais técnico, mais denso, mas esse do Baltazar é uma delícia de ler, bem curtinho. Então, eu vou deixar dicas, assim, mais pra quem gosta de filme, série e tal. Tem uma série, eu acho que tá no Netflix ainda, chama Billions. É excelente, é toda no mercado financeiro. Às vezes tem uma linguagem um pouco mais de gestão de ativos, mas como tem muita história, muito enredo, tem inclusive uma coach lá excelente, que é a minha fã, assim, sou fã dela, que é o Randy Rhodes, né? Então tem umas histórias bem interessantes lá que dá para você ter uma noção do que é a realidade do mercado financeiro. Eu deixo também como lição um filme brasileiro que conta a história do empresário Ike Batista, que deu aquele golpe, né, em relação à Petrobras, ao GX, dizendo que ia ter minas de petróleo lá no Rio de Janeiro, e muita gente investiu, perdeu milhões, teve gente até que suicidou por conta disso, e chama Ike Tudo ou Nada. Inclusive, nesse filme tem a participação do Pablo Spayer, que é um economista que, inclusive, eu o sigo diariamente no... Ele tá sempre na CNN e ele faz o próprio personagem no filme. Então, Ike Tudo ou Nada é uma lição para que o investidor não caia nunca em armadilhas, em promessas, daquilo que promete coisas... aquela história, né? Quando a esmola é grande,
tem que desconfiar O santo de o confiar. santo. Então, esse filme traz muitas lições sobre isso também. Então, deixa essas dicas. Billions e Ike Tudo ou Nada. Tori, tem algum... Bom, eu não trouxe nada, né? Tô fazendo feio aqui frente a convidada e ao host. Ele não precisa, né? ele é o cientista daqui da história. Mas eu poderia recomendar sim, sem dúvida. Eu acho que tem um livro que, inclusive, a leitura dele, por mais que seja técnica, é uma leitura muito gostosa, é bem tranquilo para aquelas pessoas, né, que querem ou que têm curiosidade sobre a área de ciência de dados ou que querem aprender um pouco mais sobre risco, sobre crédito, esse tipo de coisa, que é o nosso risco de cada dia. O risco nosso de cada dia, na verdade. O risco nosso de cada dia. Então, é um livro muito bacana. Não é tão grosso, ou seja, para aquelas pessoas que são imediatistas no nível de leitura também, eu acho muito interessante. É uma leitura muito tranquila. Não tem nada técnico ali que você diga assim, meu Deus, mas eu nunca li sobre isso, não vou entender nada. Vai entender tudo. É muito bacana. Perfeito, muito obrigado. E agora quero agradecer vocês novamente por ter aceito vir para o episódio, pela disponibilidade e também pelo conhecimento que deixaram hoje para a nossa querida audiência e principalmente para mim. O primeiro sou eu. Então, muito obrigado também por ter vindo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E agora é com vocês, querida audiência. Olha, assistam até o final, assistam os outros episódios da temporada, que foi uma temporada fantástica que está terminando hoje. Eu fiquei muito feliz com todo o conhecimento que eu consegui trazer para mim e levar para vocês também, compartilhar com todo mundo. E, por favor, deixe seu comentário. Seu comentário mais importante. Deixe comentário para saber o que vocês estão pensando, porque aqui a sua opinião é a que importa. Até a próxima.